Qual será o impacto da crise política sobre as articulações eleitorais de 2018? E que reflexos pode ter sobre as disputas à não aprovação da reforma política na Câmara? Conversa comigo o deputado estadual Roberto Andrade, do PSB. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, nós temos uma crise que já ultrapassou aí os 2 anos, né? Sem parar. Uma crise que já atingiu partidos, lideranças. Qual que é a sua percepção dos reflexos dessa crise? Na verdade, é uma crise política e uma crise econômica, né? A econômica, a gente está sentindo que ela começa a dar sinais de recuperação da economia. Isso reflete nas eleições. Eu já disse aqui até no seu programa mesmo, que o eleitor vota muito na economia, né? Como é que está a vida dele, o dinheiro dele no supermercado, quanto é que está valendo, ele vai muito ainda por esse lado. Isso se, na verdade, essa recuperação chegar no bolso do eleitor. Se chegar no bolso do eleitor. Mas o nível de desemprego está tendo está diminuindo, mas eu acho que o eleitor, o brasileiro em si, ele já ficou meio cansado, porque crise nós tivemos. Anões do orçamento, petrolão, mensalão, agora Odebrecht, Friboi, então... o desencanto do eleitor, você está dizendo que é antigo, né? Mas agora mas agora eu acho que ele chegou no seu limite. E o maior exemplo disso é que nas grandes cidades, de porte médio, grande cidade, isso refletiu da maneira mais forte o eleitor dessas grandes cidades, ele sentia mais e ele respondia de maneira mais negativa a esses escândalos. E hoje a gente que viaja muito pelo interior, por cidades pequenas de 3, 4 mil eleitores, está sentindo que esses eleitores, muito também em razão das redes sociais, eles também estão com uma restrição muito, muito grande a políticos em geral. O que o senhor acha que vai acontecer? Isso, quer dizer, tem 2 perguntas nessa aí. Uma, em relação às articulações, aquelas conversas que se dão entre os partidos, a possibilidade de aliança, como é que essa preocupação com o olhar do eleitor pode influenciar aí e pode influenciar diretamente na urna também? Bom, agora o eleitor, o candidato, né, principalmente nas eleições majoritárias, ele vai pensar bem em quem ele vai querer ter do seu lado, né? Ele vai ter que ponderar se eu estar com determinada pessoa do meu lado, isso vai somar mais ou eu vou perder mais com isso. Na questão das articulações, estava todo mundo aguardando a reforma política, né? Tão falada, e ela não veio. Então, agora sim, os pré-candidatos, né, nós temos aí pelo menos 3, 4 candidatos ao governo de Minas, por exemplo, que não tinham condições de conversar porque não sabiam a regra do jogo. Agora, já as coisas estão definindo, o prazo vence agora no final do mês. Para as reformas, aí sim começam-se as articulações de quem é quem, os candidatos de determinados partidos que vão disputar as eleições. E muito dessas articulações começa não da eleição de governador. Se articula uma eleição de governador, mas se acerta primeiro a coligação da chapa de deputados. Como não se acabou a coligação, isso vai fazer uma diferença muito grande nessas coligações. Só para quem está acompanhando, o que foi aprovado na Câmara do fim das coligações só vai valer para 2020. 2020. Então, esse ano está valendo o que foi sempre. Os partidos podem coligar para deputado. Para deputado. E muita criatividade, eles inventam federação, confederação, nada disso vingou, mas também era para manter do jeito que estava. Então, vai se coligar para governador. Mas espera aí, nós vamos coligar para deputado estadual, para federal, que essa base é que interessa a muitos deputados federais e estaduais para que se reflita na coligação do governo. Agora, o senhor acha que a interlocução com o eleitor, o jeito de fazer campanha, vai ter que sofrer mudança por conta desse sentimento do eleitor? Essa é uma preocupação dentro do seu partido, uma preocupação do senhor? Ou o senhor acha que o
o calor da campanha acaba resolvendo a coisa? É aquilo que eu disse. Eu imaginava que nas cidades pequenas não existisse, ia continuar aquele Atlético e Cruzeiro. Eu falei Cruzeiro e Flamengo. Atlético e Cruzeiro, aquela disputa local, que essa crise de fora não ia influenciar na cidade. Porque tem as rixas locais, o grupo A apoia determinado deputado, o grupo B determinado deputado, e a crise nacional não ia afetar essas disputas, mas afeta. Hoje eu tenho convicção que isso afeta muito, então o eleitor realmente está selecionando seus candidatos. Se ele vê o eleitor, o seu candidato em uma lista, qualquer que seja, que foi divulgada aí, a lista Odebrecht, Fibro e outras listas, ele vai sim ser mais seletivo em seu voto. E o líder político, o prefeito que está apoiando esse candidato, ele também tem essa preocupação de escolher hoje candidatos que realmente ele tenha condições de trabalhar, de pedir o voto. Então, o currículo do candidato, a postura do candidato, como ele votou, como ele tem votado, vai fazer muita diferença assim, nessas eleições. Agora, nós temos um cenário aqui em Minas de um líder, o principal líder da oposição no estado, que é o senador Aécio Neves, está com diversos inquéritos no Supremo, né, se não me engano, 6 ou 7 inquéritos no Supremo. O governador também responde a um processo na Justiça, aguarda aí uma decisão do STJ. O candidato o pré-candidato, né, do seu partido também é citado, está num dos processos ligado ao Odebrecht, no caso da Petrobras. Quer dizer, são nomes que estão colocados ou que exercem liderança no Estado, que vão buscar voto, seja para governador, seja para o Senado, enfim. Como é que o senhor acha que isso vai afetar essas articulações, esses arranjos aqui no Estado, entre os partidos? Eu imagino que possa surgir nesse quadro um nome novo. Será que Minas Gerais? Eu já pensei vários nomes aí, igual aconteceu o Calil na prefeitura, né, que se dizia não político, né, foi presidente de clube, sempre foi filiado no partido, aquele discurso de não político, aquilo colou, né, pegou para o eleitorado. O Dória em São Paulo também, eu não sou político. Minas Gerais tem esse nome. Eu não consegui vislumbrar até hoje ninguém que fizesse esse papel de o não político, né, entre aspas, de disputar essas eleições e sair como uma alternativa. Então eu acredito que a disputa vai ficar assim entre esses nomes. Agora, você tem pessoas que não, apesar de constar em algumas listas, alguns escândalos, uns são mais afetados que outras. Talvez o eleitor vai fazer essa diferença, né, que passa mais confiança para o eleitor, que passa mais credibilidade. Eu cito um exemplo aqui, que já falou que não vai disputar a eleição, então não estou fazendo campanha para ele, nem ele é do meu partido, mas o governador Anastasia, ele já disse que, o senador Anastasia, ele já disse que não é, categoricamente, diversas vezes, que não é candidato. Ele também aparece em várias denúncias, em várias listas, mas o eleitor essas denúncias não colam nele. Então tem essa diferença desses nomes que você citou. Eu acho que o eleitor, em relação ao Márcio Lacerda, ao ex-prefeito Márcio Lacerda, não vai ter resistência? Bom, isso aí do Márcio Lacerda, eu sei que está falando, mas eu vejo ele como um bom candidato, um bom técnico, fez uma boa gestão aqui em Belo Horizonte, e é um nome bom. Agora, a questão da articulação política entre os partidos, os arranjos, as coligações que podem ser feitas num campo e noutro. O fato do senador Aécio Neves não ter dificuldade, pode enfrentar, inclusive correligionários dele já admitiram isso, que ele deve enfrentar dificuldade para assumir a posição de liderança que ele sempre teve no campo político dele. O senhor acha que isso muda essas conversas, altera, está fazendo diferença? O fato dele não poder fazer essa liderança, exercer essa liderança?
O senador Aécio Neves sempre foi o grande líder aqui de um grupo político e sempre foi um líder muito forte, né? Ele impunha a sua vontade, o seu candidato. Na eleição passada mesmo, Pimenta da Veiga, ele tirou do bolso do colete: meu candidato é esse. Não era o candidato, nada contra o Pimenta da Veiga. Eu, inclusive, votei em Pimenta da Veiga em outras ocasiões, inclusive quando ele disputou convenção, né? Em 86, salvo engano, contra o Newton Cardoso. Eu era delegado do MDB, da minha cidade, votei no Pimenta da Veiga para ser o candidato. E o Newton ganhou a convenção e ganhou a eleição para governador. Então, acho ele um grande quadro, mas ele foi imposto pelo Aécio. Então, o Aécio hoje não tem essa força mais de chegar e falar: meu candidato é esse. Como o Márcio Lacerda também, quando foi prefeito, ele foi colocado pelo Aécio como: esse é o meu candidato, e o grupo, hoje ele não tem mais essa força. Então ele vai ter que discutir mais, ele vai ter que ser mais, ouvir mais outros atores aí nesse processo. O Lacerda, o senhor estava falando que o Lacerda é um bom candidato, um bom nome. Agora o Lacerda também não conseguiu fazer seu sucessor, né? Isso não dificulta para ele, não descredencia um pouco para a disputa do governo do Estado? Olha, o Lacerda, acho que ele aprendeu uma lição, né? Eu tenho uma ótima relação com ele. Ele pegou um candidato, Paulo Brandi, uma excelente figura, que não era conhecido, e ele tinha apoio de vários partidos, né? Ele foi perdendo 1 a 1 o partido, inclusive pela força do senador Aécio Neves. Ele foi perdendo 1 a 1 aqueles partidos, e ficou sozinho no PSB. Com isso, ele teve que ter uma segunda opção, que era o candidato Délio Maneiros. Então, a lição que fica, né, para nós do PSB é que, se a gente não procurar alianças, coligações, conversar com outros partidos, que a gente tem afinidade ideológica, afinidade com pessoas que estão nesses outros partidos, também o Márcio Lacerda não vai chegar ao governo do Estado. E isso, eu acho que hoje ele já tem essa consciência de que vai ter que ter essa articulação, sim. Se por um acaso, a gente nunca sabe como é que vai, quando está nessa fase, como que vai acontecer de fato as eleições, quem é que vai para a disputa mesmo. Eventualmente, Márcio Lacerda não concorreu, o PSB entender de dar apoio a algum candidato. O fato do PSB estar participando da base de apoio, mesmo que num bloco independente na Assembleia, pode sinalizar que ele viria a apoiar o governador? Existe no horizonte, mesmo que de forma remota, essa possibilidade? Muito remota, porque o Márcio ele tem a determinação de ser candidato, né? E do outro lado tem o Pimentel, que é candidato à reeleição. Apesar de especulações aí que ele possa vir a ser candidato ao Senado, eu acredito que o governador Fernando Pimentel vai tentar sim a reeleição. Tem especulação também em relação ao Márcio Lacerda, né, que ele seria candidato. É o candidato ao Senado do sonho de todas as outras legendas, né? Todo mundo sonha em ter o Márcio Lacerda como candidato ao Senado, mas ele está determinado em disputar o governo do Estado, né? Mas eu não respondo por ele, não tenho procuração, mas hoje ele está viajando todo o Estado aí, de uma campanha aí, né, de pré-candidato. Agora, para qual lado ele penderia, né? A pergunta seria essa. Se ele não disputasse o governo, seria para o lado do Fernando Pimentel ou da eventual candidatura apoiada pelo PSDB? A minha visão, né, é que ele teria mais afinidade, não com o PSDB, mas o que há em torno do PSDB, os partidos que estão em torno do PSDB, do candidato onde estivesse hoje a oposição ao governador Fernando Pimentel. Até por questões, apesar de ter muita afinidade ideológica a nível de partido em si, mas de conceitos, né, ideológicos, mas na realidade a afinidade de posturas é muito mais próxima do grupo que hoje faz oposição ao governador Fernando Pimentel. Agora, deputado, nós falamos rapidamente sobre reforma política, mas a reforma política ela não aconteceu, não é?
mas ainda a expectativa de que essa semana seja votado o tal fundo público de campanha, que é bastante polêmico, né? Dentro e fora da Câmara dos Deputados. O senhor acredita que esse fundo será votado e o que o senhor... Qual que é a expectativa que o senhor tem? Eu não tenho mais expectativa. A gente apostava que todo dia que o Distritão já estava sacramentado e ia vir um Distritão. Um belo dia a gente tem a surpresa, o Distritão subiu no telhado, desceu do telhado. Então, hoje fazer qualquer previsão, eu não me arrisco a dizer o que vai ser feito lá. Apesar da gente ter contato com os deputados federais, está sempre conversando, mas hoje eu não arriscaria fazer nenhuma previsão mais. Eu apostaria com você há 3 semanas atrás que o Distritão era um assunto resolvido. No entanto... Agora, o fundo, ele traz aí uma questão muito prática, né, que é como financiar as campanhas, né? O que o PSB está pensando sobre isso? O PSB a nível... Digamos que não tenha esse fundo, né? Não tendo fundo. O PSB a nível nacional está muito dividido, né, nessas questões de reformas. Agora, o financiamento de campanha também, a gente avalia que quem vai financiar essa campanha? O próprio candidato? É a pessoa física? Hoje, a pessoa física tendo dinheiro, pessoa jurídica ela não quer se envolver em nenhum tipo de doação. A verdade é essa, você hoje tem dificuldade, você tem uma empresa que é seu amigo, quer te ajudar sem outros interesses, mas ele não quer se envolver, ele não quer ver o nome da sua empresa envolvido na doação para determinado candidato A, B ou C. Isso vai ser um problema. Porque quando aparece na lista lá do TSE, envolvimento. Do empresa tal, pessoa, fulano. Então é complicado, nós vamos ter muita dificuldade de levantar recursos de uma maneira lícita, mas as empresas hoje não querem se envolver, aparecer seu nome lá como doadores de candidatos, quaisquer que sejam. A expectativa é que até o final dessa semana a Câmara... o prazo deles estão vencendo. É verdade. O governo do estado tem 2 agendas que são consideradas prioritárias para ele, que uma é a questão da manutenção das usinas da CEMIG, vem aí o leilão no dia 27, que pode tirar da CEMIG usinas que representam 50% da geração de energia, da capacidade, né, de geração da CEMIG. O outro a proposta do acerto de contas entre Minas e a União, colocando aí na mesa, de um lado, a dívida do Estado e do outro, o ressarcimento da Lei Candir, né, que o Estado reclama. Como é que o senhor vê essas bandeiras e como é que o senhor vê essas bandeiras aqui na casa? Porque também a questão da CEMIG e o acerto de contas são bandeiras também da Assembleia de Minas. São só os partidos que dão sustentação ao Pimentel que estão trabalhando? Não, nos 2 casos é unanimidade na Assembleia, nesse acerto de contas da Lei Candir, não tem dúvida nenhuma que é uma unanimidade aqui de todos os deputados da Assembleia. Também na questão da CEMIG, teve um documento elaborado, 2 documentos elaborados aí, que teve assinatura dos 77 deputados. Tem aqueles que acreditam mais e acreditam menos que isso vai prosperar, vai ter sucesso, mas como bandeira é uma bandeira hoje, sem cor partidária, em todos os 2 assuntos. O senhor acredita? Na questão da CEMIG pode ter uma solução aí que não seja como o governo federal quer, mas que dê uma solução intermediária. A Lei Candir, apesar de defendê-la, né, com unha e dentes, eu acho muito difícil. Mas nós não vamos continuar lutando. O senhor acha que a dificuldade está o quê? Na disposição mesmo do governo federal? Do governo federal. Deputado, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu agradeço o convite. Eu conversei com o deputado Roberto Andrade, que é do PSB,
Nós falamos aqui principalmente sobre a expectativa de alianças, de articulações eleitorais para o ano que vem. O PSB, que tem um pré-candidato, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, um nome que já se coloca, que o partido já coloca, e para disputar o governo de Minas, não é? E como é que o PSB, como é que ele está vendo essas articulações em meio a uma crise política que tem se arrastado aí e deixa o eleitor mais descrente e deixa os partidos e lideranças partidárias bastante atingidos há bastante tempo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.